Gente, promessa é dívida, né? Então vamos lá, vamos refazer ao vídeo da NR15, atividades e operações insalubres, tá bom? A prova. Vamos lá, galera. Questão 21. Em relação a gases e vapores, o anexo 15, o NR15, anexo 11, a tabela de limite de tolerância de agentes químicos, tá? Considera que vamos lá na tabela, bonitinho. Eu não vou ficar voltando para não dar o mesmo problema que deu, tá bom, gente? Pelo que eu percebi, foi isso que deu o problema nos vídeos, tá? Bora lá. Quando nós falamos em agentes químicos, lá tem os que são transmitidos pelas vias respiratórias e os outros que são também pelas vias respiratórias e absorção pela pele. Ou seja, ele tem lá a tabelinha dos agentes químicos, cada um com seus valores máximos, valor máximo estipulado. Podem ir lá na NR, no anexo 11, tabela de limite de tolerância com agentes químicos que vocês vão ver direitinho, tá bom? Já na primeira alternativa, nós encontramos a resposta. Por quê? A absorção de agentes químicos pelas vias respiratória e cutânea tem todos os valores fixados válidos. Ou seja, são aqueles que estão lá no NR. Tá bom? Nós já achamos a resposta aqui, mas vamos ler. E eu coloquei os conceitinhos depois para a gente bater um papo. B. A concentração de um produto químico que não possua valor teto pode exceder o limite de tolerância, desde que não ultrapasse o valor máximo e a concentração média fique abaixo do limite de tolerância. Gente, não é bem assim que o negócio funciona. Ele não tem valor teto, mas ele não pode exceder o limite de tolerância. Se em qualquer uma das medições, se você fizer 100 medições e em uma ultrapassar, já é insalubre, tá bom? Não pode. C. O manuseio de substâncias químicas classificadas como asfixiantes simples apresenta insalubridade grau máximo. São simples não, tá bom? Letra D. O valor teto de uma substância não pode ultrapassar o produto do limite de tolerância pelo fator de desvio estabelecido. Oi? Não é bem assim que é calculado o valor teto. O valor teto, em geral, ele dá, tá bom? Valor teto, limite de tolerância. Vamos lá. Letra E. Um risco grave e iminente ocorre com substâncias que não possuem valor teto. Oi? Quando qualquer uma das concentrações obtidas na amostragem ultrapassar os valores fixados. Então, não é bem assim, é limite de tolerância, mas particularmente não vejo isso tá totalmente errado. Gente, a Sesgran Rio, ela tem muito dessas questões passíveis de anulação. Você faz a prova, dá um tempo para corrigir, que vão vir no mínimo umas 3 questões anuladas. Pelo menos foi o que eu percebi nas provas. É complicado. Vamos aos comentários aqui das questões. Todos os valores fixados no quadro 1, tabela de limite de tolerância, são válidos para absorção apenas por vias respiratórias. Ou seja, gente, eu confesso que eu fiquei meio assim com essa questão, mas esse foi o gabarito da banca, né? Quem sou eu para dizer o contrário, mas tá lá na norma, né, gente? Quem sou eu? Isso aqui é tudo texto da norma. Então, 9. Isso é passível de recurso, tá? Vamos anular a questão e ganhar ponto. 9. Para os agentes químicos que tenham valor teto assinalado no quadro 1, considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro. Tá? Então, eu disse para vocês agora há pouco. Nós temos aqui, cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob pena de ser considerada situação de risco grave e iminente. É a equação que está na norma. Dê uma lidinha lá também. Próxima questão 23. Letícia falou que você colocou a questão anulada? Coloquei, porque a gente tem que saber porque está anulada, né? Porque no momento que nós vamos olhar e falar, uai, não está batendo o resultado, passível de recurso.
Questão 23. A tabela a seguir apresenta os dados obtidos durante uma atividade em que a variação da concentração de uma determinada substância foi de 120 ppm. Prestem atenção, ó. 120 ppm. Na ocasião, foram realizadas 10 avaliações ambientais, que é bem comum para a gente químico, né? De acordo com a metodologia estabelecida na NR15, anexo 11. Então, aqui todas as avaliações ambientais. Após o cálculo em ppm da concentração média e do valor máximo, constatou-se que a atividade era... Aqui. Cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob pena de ser considerada situação de risco grave iminente. Aqui, ó, limite de tolerância vezes fator de desvio. Fator de desvio é essa tabelinha bonitinha aqui. Gente, vamos aos cálculos. Prestem atenção. Eram 120 ppm. 120 ppm, ele se enquadra em qual opção aqui? Qual fator de desvio relacionado? O limite de tolerância e o fator de desvio. Ele tá, ó, 120, 100 a 1000. Fator de desvio, 1,5. Vamos lá? Coloquei novamente aqui as avaliações. Vamos calcular a concentração média. Essa é tranquilo. Você soma todos os ppm encontrados em todas as avaliações e divide pelo número de avaliações. Quando nós vamos calcular qualquer coisa média, é isso. Você pega o total e divide pela quantidade de vezes que ele apareceu. Ok? Então, deram 9.000 ppm dividido por 10, for o número de medições, deu concentração média de 900. Ok, você já olha aqui, quem não tem 900 vai vazar. Ok, 600, 600. Beleza. Vamos ao valor máximo. Aqui está o pulo do gato. Aquela fórmula bonitinha, limite de tolerância vezes o fator de desvio. Limite de tolerância, o enunciado da questão deu 120 vezes. Fator de desvio, lembra que nós encontramos lá que era 1,25? Então tá aqui, 1,25. Fazendo as devidas multiplicações, deu 150, 150 vezes 1000. Opa, 150 mil, olha aqui. Não tem essa resposta. Não tem, e o cálculo está correto. E aí? Qual que é a resposta da questão? Só Jesus e o moço ou a moça que fez essa questão, né? Por isso ela está anulada, tá? Vamos lá, para a próxima questão 26. Isso aqui também é bem tranquilinha, tá, gente? Tanto essa das avaliações químicas, quanto de ruído, e esta aqui de calor, estão em todas as provas. Sim, treinem, treinem e treinem, tá? Questão 26. Em uma panificadora, um operador de forno fica continuamente exposto no período das 21 às 22 horas ao calor do forno no qual ele trabalha. Um técnico de segurança do trabalho registrou as avaliações mostradas no quadro. Vamos lá. Da temperatura do bulbo úmido natural, que é aquele vidrinho que a gente coloca água destilada, sabe, no medidor? Esse aí. Foram 22 graus. Temperatura do bulbo seco, que é aquele, parece uma anteninha, que captura a temperatura do ambiente. 26 graus. E a temperatura do globo, que é aquela bola de cobre oca, que ela pega toda a radiação solar, encontrou-se 32 graus. Sabendo-se que a atividade nesse local de trabalho é sem descanso, o valor do IBUTG em graus Celsius é de... Vamos lá, de acordo com o anexo 3, limite de tolerância para a exposição ao calor, ambientes externos ou externos sem carga solar, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. IBUTG 0,7 vezes temperatura do bulbo úmido natural mais 0,3 vezes a temperatura do globo. E quando nós falamos em ambientes externos com carga solar, IBUTG é igual a 0,7 vezes a temperatura do bulbo natural
do bulbo natural, mais 0,1 temperatura do bulbo seco, mais 0,2 vezes temperatura do globo, ok? Vamos ao cálculo. Aqui, coloquei novamente as nossas fórmulas. De acordo com a questão, ele não tem carga solar, né? Ele não está a céu aberto, então nós vamos utilizar esta fórmula, tá? Do temperatura do bulbo úmido natural e a temperatura do globo, só porque ele não tem exposição à carga solar. Fazendo os cálculos, pegamos a fórmula 0,7 vezes a temperatura do bulbo natural, mais 0,3 vezes a temperatura do globo, que é igual. De acordo com os valores encontrados na medição, temperatura do bulbo úmido natural, 22 graus, vamos multiplicar com 0,7, mais temperatura do globo, de acordo com a medição, 32 graus vezes 0,3. E BioTG, 15,4, que é a multiplicação, mais 9,6, que é a multiplicação. O BioTG total deu 25, alternativa B. Gente, o medidor de globo, ele dá a resposta. Né? A gente não precisa necessariamente fazer esse cálculo, mas vai convencer a Cisgran Rio a deixar. Poxa, podia deixar, né? Levar o equipamento, mas são muito chatos, eles não deixam. Vamos para a próxima questão. Questão 51. A exposição ocupacional a poeiras de ferro provoca uma doença denominada... Gente, quanto nós vamos falar em poeira em concurso público, 90% das vezes é siderose. As outras é asbesto. Pronto. Não que nessa prova, não nessas nossas questões não tem, nessa prova não tem, mas de 2014 tem. Então vamos lá. Aqui, ó. Siderose. Eu peguei um enxerto do artigo do professor Charles Oscar do Concurseiro 24 Horas. É um artigo bem legal. Quem puder acessar, gente, tá bem explicativo, bem bacana. Só entrar no site do Concurseiro 24 Horas e dar uma olhadinha, dar uma lida. É muito didático, achei muito legal. Não tô fazendo propaganda, não dou aula lá, porque eu achei bom mesmo. Mas vamos lá. A siderose é caracterizada pelo achado de alterações radiológicas pulmonares associadas à exposição a fumos de óxido de ferro. Olha que coisa bonitinha. Aqui, ó. Ferro. Na forma pura é assintomática. Durante os procedimentos de corte de ferro com solda elétrica e de óxido de acetileno, são emitidos vapores de óxido ferroso que são oxidados a óxido férrico. Nossa, isso aqui, né? Tá bem aí, tranquilo. Dê uma olhadinha nesse artigo, gente. Tá muito bacana. Vale a pena investir esse tempo lá, tá bom? Próxima questão. Avança a prova de 2014. Questão 31. Aí a pessoa fala do asbesto e a questão seguinte é do asbesto, né? Mas vamos lá. NR15 apresenta no anexo 12 o seguinte modelo de rótulo. Esse aqui foi tirado da NR, tá, gente? Eu nem peguei da prova, peguei da NR. Este rótulo é exigido para a identificação adequada de produtos contendo... Quando nós falamos em amianto, nós falamos em asbesto. Tá? Amianto, asbesto. Sempre. Tá? Pode dar uma olhadinha lá no anexo. O presente anexo aplica-se a todas qualquer atividade nas quais os trabalhadores estão expostos ao asbesto no exercício do trabalho. Também compartilhei lá no Facebook, gente, um artigo da professora Mara Camisassa sobre a proibição do amianto, tá? Tá bem bacana, bem legal. Deem uma olhadinha lá, deem uma lida para vocês ficarem bem atualizados. Próxima questão 32. Um técnico de segurança do trabalho de uma empresa precisou avaliar os níveis de exposição ao ruído em uma operação de desmontagem de um cilindro de aço. Na fase de retirada do capacete fixo do cilindro, foi utilizado pelo operador um martelete de aço, sendo identificada pelo técnico a presença de ruído de impacto nessa fase. Para a medição deste nível de impacto, ele portava um medidor de nível de pressão sonora sem circuito de resposta para impacto. Então, provavelmente ele estava com decibelímetro.
Nesse caso, o anexo 2 NR15 diz que é válida a leitura feita no circuito de resposta rápida, FAST, e circuito de compensação C, estabelecendo o limite de tolerância em decibéis de... O anexo 2 da NR15 diz que os limites de tolerância para ruídos de impacto, em caso de não dispor de medidor de nível de pressão sonora, com o circuito de resposta para impacto, que é o dosímetro, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida, decibelímetro, e circuito de compensação C. Neste caso, o limite de tolerância será de 120 decibéis. Puramente conceitual essa questão, tá? Pode usar o decibelímetro no lugar do dosímetro? Pode, mas aí temos uma diferença no limite de tolerância, ok? Bem de boa, bem bonitinha, bem facinho. Vamos para a próxima. 33. Um técnico de segurança do trabalho de uma empresa recebeu um laudo de inspeção informando que os trabalhadores de um setor estavam expostos à radiação de micro-ondas no ambiente de trabalho. Para efeitos da NR15, as micro-ondas são exemplo de radiação... Gente, já pula aqui, beta, gama e térmica. Não. Na NR15, os anexos, nós falamos em ionizantes ou não ionizantes. E micro-ondas, de acordo com o anexo 7 da NR15, vamos ler aqui. Para efeitos desta norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e lasers. São os mais comuns, tá, gente? Então, a resposta é a letra D, é a radiação não ionizante. Beleza? Puramente conceitual, básico. Beleza? Bora lá para a próxima. 34. Essa aqui também é bem tranquilinha, gente. Ele dá até a fórmula. Um trabalhador, durante o expediente, encontra-se exposto ao calor, carregando e descarregando um forno, permanecendo em outro ambiente sentado em repouso, no intervalo entre as operações de carga e descarga. Após as medições previstas no local de trabalho e de descanso, cálculo do IBU-TG de tempo de trabalho, IBU-TG de descanso e consulta aos quadros 1, 2 e 3 do anexo 3 da NR15, o técnico de segurança do trabalho encontrou os seguintes dados. Taxa de metabolismo no local de trabalho, 300 kcal/hora. Taxa de metabolismo no local de descanso, 100 calorias/hora. Tempo total de trabalho para uma base de cálculo de 60 minutos, 36 minutos. E tempo total de descanso para uma base de cálculo de 60 minutos, 24 minutos. Sabendo-se que a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora é determinada pela seguinte fórmula. Metabolismo é igual metabolismo no local de trabalho vezes o tempo de trabalho mais metabolismo no local de descanso vezes o tempo de descanso, tudo dividido por 60, que nós estamos calculando em cima de uma hora. O técnico de segurança do trabalho encontrou para este cálculo o valor em quilocaloria de... Vamos lá. Vamos direto aqui à nossa resolução. Pegamos aquela fórmula e somente preenchemos os valores que eles já deram na questão. Essa questão tá muito... Deu até a fórmula, gente. Que bonitinha. Bonzinho que ele estava. Ó. Metabolismo do trabalho, 300 kcal/hora. O tempo de trabalho, 36 minutos. Mais o metabolismo local de descanso, 100 kcal/hora. Vezes o tempo de descanso, que são 24 minutos. Feitas as devidas multiplicações, temos 10.800 mais 2.400 dividido por 60. Temos 13.200 dividido por 60, que dá 220. Resposta alternativa E. Beleza? Próxima questão.